Olá pessoal, eu sou Mayadson Vieira, eu sou professor, sou produtor cultural, sou poeta, sou de Exu, Pernambuco e eu também sou o Instituto Aos Ouvidos. Eu pertenço a um grupo de professores que faz da educação e da arte o alicerce que segura e sustenta a capacidade de sonhar e realizar coletivamente os sonhos de uma sociedade mais justa, igualitária e sensível. Como eu já falei, eu pertenço às terras que geraram seu Luiz Gonzaga do Nascimento, mais conhecido por Luiz Gonzaga ou Gonzagão para os mais íntimos. E essa herança cultural permaneceu até hoje nos terreiros de Exu, tanto que, apesar do índice de desenvolvimento humano ser baixo e de não termos tantas possibilidades e oportunidades, o solo é altamente fértil em se tratando de artistas. Nós temos sanfoneiros, artistas plásticos, cantores, poetas, poetisas, artesãos, dançarinos e inúmeros outros artistas que com suas mãos compõem a sensibilidade da existência aqui no sertão do Araripe, em Pernambuco, do lado do Cariri cearense, abraçado pela Chapada do Araripe. Exu é uma cidade pacata com cerca de 30 mil habitantes. Ela fica situada exatamente no sopé da Chapada do Araripe, fazendo fronteira com o estado do Ceará. E quando se trata de sonhos, às vezes o solo que alimenta a capacidade de sonhar de seu povo deixa um pouco a desejar nesse ato de nutrir e de florescer essas realizações de sonhos do seu povo. Então, pensando nisso, eu me tornei professor. Na verdade, eu nunca pensei em ser professor, pelo contrário. Ser professor foi uma questão que estava intrínseca em mim, antes mesmo de me reconhecer como um educador. Porque desde que eu fui aluno, tanto do ensino fundamental e do ensino médio, essa profissão de fato me escolheu. Então, nessa caminhada de transmissão de conhecimento e de democratização da informação, ela já explicitava para mim que eu poderia ter essa desenvoltura para contribuir com a minha existência na existência de outras pessoas, não é? Então, através de projetos sociais trabalhados dentro da escola, projetos escolares, eu comecei a ministrar aulas durante o meu ensino fundamental para alunos que possuíam algumas dificuldades em disciplinas que eu me destacava. Então, sendo assim, antes de possuir licenciatura dentro da minha sala de aula, da sala em que eu estudava, eu me tornei professor. Eu sou graduado em Letras, com habilitação dupla em língua inglesa e língua portuguesa e suas respectivas literaturas, através da Universidade Regional do Cariri Urca, que é um dos maiores polos universitários, o Cariri cearense, e é uma das maiores referências que nós temos aqui, tanto no interior do Ceará como no interior do Pernambuco. E quando você é uma pessoa sensível, durante essa sua formação, né, essa licenciatura, você também tende a ser um professor não tradicional e começa a pensar mais nessa caminhada coletiva da educação, de promoção da educação e da democratização, tanto do acesso à cultura, ao lazer, ao conhecimento, às informações e também à formação da identidade cultural dos alunos. Que eu acredito, assim, veementemente, que é uma das formas mais incríveis para a gente tentar amenizar as feridas e as mazelas sociais que se formaram a partir dessas desigualdades sociais que atingem não somente a minha cidade Exu, a minha região Araripe, o meu estado Pernambuco, mas todo o país e todo o mundo. Então, aqui em Exu, eu fui dançarino de ritmos populares nordestinos. Eu também já fui instrutor de dança, tanto no Cariri cearense como aqui. E apesar de ter sido um breve tempo, foi um tempo em que a minha formação em cultura desabrochou. Eu bebo da água do Cariri e bebo da água do Araripe. Depois, a minha existência como educador caminhou para a Escola Estadual São Vicente de Paula, que compôs o educador que eu sou hoje. Foi na Escola Estadual São Vicente de Paula que eu desabrochei como profissional e construí inúmeros sonhos com a ajuda de inúmeros alunos e professores que também acreditavam no poder humanizante da arte, da cultura e da educação. Durante esse período, eu percebi que o envolvimento com a arte e com a cultura me faziam mais feliz
e preenchiam determinados espaços vazios dentro de mim que nem eu mesmo compreendia. E como diria o Ferreira Goulart, né? A arte existe porque somente a vida não basta. Eu comecei a perceber de fato que para mim, como aluno ou como professor em formação, a vida somente não bastava. Eu pus em um dos meus objetivos como professor o fato de poder oferecer aos meus alunos as possibilidades, as oportunidades que eu nunca tive através de vivências com literatura, com música, com teatro, com dança e com intervenções culturais. Assim eu fiz e assim eu faço. Apesar de que quebrar esse sistema tradicional, punitivo, insensível que algumas escolas e educadores possuem, é um processo muito sofrido, não é? E a gente passa por inúmeras dificuldades, mas a arte, a cultura, os alunos, os educandos e inúmeros outros educadores que também são sensíveis, eles também têm nos sustentado nessa caminhada. Para mim, tem sido absolutamente incrível acompanhar o desenvolvimento dessa consciência sensível da existência do aluno. Foi nesse mesmo período em que eu estive à frente das aulas de língua portuguesa, língua inglesa, cultura gonzaguiana na Escola Estadual São Vicente de Paula, que juntamente com os alunos da minha escola, a gente criou um coletivo chamado Coletivo Ressaca Literária, que por cerca de 5 anos fomentou voluntariamente na nossa cidade, sem nenhum cargo público ou remuneração financeira ou material, a plena democratização do acesso à cultura, do acesso à arte, do acesso à educação, tanto para alunos como para a sociedade civil. A expressão ressaca literária, ela remete àquela sensação de desânimo, de tristeza e sensação de vazio de quando você termina uma leitura muito importante na sua vida e você fica sem saber o que ler para dar sentido a essa caminhada, sabe? E foi nesse sentido de dar sentido à caminhada que a gente embarcou nessa jornada que hoje tem mais de 10 anos, tanto na educação como na cultura, construindo e compondo vários eventos culturais que forneciam oficinas, minicursos, palestras, debates, shows, apresentações de teatro e principalmente que visava a promoção da manutenção da cultura local. Oportunizar lazer também foi uma premissa da minha caminhada como educador e da nossa caminhada com o coletivo. Oportunizar o lazer também é falar de bem-estar mental. Oportunizar o acesso à arte, à cultura, também é falar de saúde mental. Porque trabalhar esse sentimento de pertencimento frente a todas essas manifestações culturais que dão sentido e que dão significado à essência do ser, tanto coletivo como individual, também é promover locais em que há o acolhimento. É promover o acolhimento. A palavra dessa minha caminhada e da caminhada dos membros do coletivo da Escola Estadual São Vicente de Paula é acolhimento. Acolhimento ao aluno que se expressa através do canto, o aluno que transmite questões da sua existência através da sua escrita, da dança ou da fotografia, por exemplo. Deve ser uma premissa para o educador moderno, o educador atual, que enxerga a arte como esse poder transformador e resgatador daquele aluno que por muitas vezes não consegue enxergar nem a magia, nem o brilho da arte como salvadoras de sua existência. Em se tratando da escuta como parte desse processo de ensino e aprendizagem, eu aprendi muito com o Instituto Aos Ouvidos e com os meus alunos e na educação, que o educador ele é um escutador, ele é um ouvidor nato de seus alunos. Como eu trabalho com alunos de escola pública, em sua maioria de zona rural, ou que estão à margem, né, dos seus direitos, à margem da sociedade, apesar de não ser um profissional em saúde psicológica, em saúde mental, essa demanda de ser uma escuta confiável me é atribuída. Tanto pelo estudante que possui demandas que às vezes não consegue lidar, sem a orientação de um adulto, quanto pela sociedade mesmo que reflete na gente esses padrões e modelos de atitudes a serem seguidos
que tendem a ser um pouco problemáticos, porque daí vai vir um peso de ser o exemplo, de lidar com essas demandas que não são nossas. Esse peso ele foi gerido através dos grupos de escuta que fizemos com essa parceria grandiosa que foi o Instituto aos Ouvidos. Porque esse papel do professor de promover todos esses acessos e de cuidar dessas demandas que às vezes a família não lida, que às vezes a sociedade não cuida, ou que o poder público não cuida, ele deve ser feito com leveza, ele deve ser natural, ele não pode envolver essa premissa do sacrifício de si para ajudar o outrem, né? Então, durante esses períodos em que a gente trabalhou arte e cultura como irmãs inseparáveis da educação, foi que eu percebi que estes são fatores que vão promover o estreitamento dos laços entre educador e aluno e fazem com que os alunos eles estejam mais abertos para as inúmeras possibilidades da existência humana, da criação de conhecimento, da transmissão de conhecimento e de informações. Então é muito importante o educador compreender que ele também deve estar aberto a essas possibilidades, porque todas as vezes que a arte e que a cultura adentram a escola, os muros da escola se quebram. Educar, para mim, é uma arte incrível, porque a gente se eterniza nas pessoas que educamos, como outrora o próprio Paulo Freire sugeriu. Mas educar é incrível porque o professor é um aluno que cresceu e ele consegue lidar com essas cobranças e com essas demandas que o aluno, principalmente do ensino médio, vai sofrer, porque um dia ele passou também por isso. Alguns autores eles sugerem que nós somos pontes entre o aluno e o conhecimento. E eu também sugiro que nós somos também sinalizadores de caminhos. E estes caminhos ao qual sinalizamos com os nossos pincéis podem vir a ser menos conflituosos, menos duros com os nossos alunos. Porque nós sabemos, nessa caminhada rumo à educação, rumo à aprendizagem, o que deve ser evitado e sabemos o que deve ser seguido para que o sucesso educacional venha, não é? E não só o sucesso educacional, mas eu acho que o sucesso pessoal, particular do aluno também deve ser levado em consideração. Então, quando a gente orienta o aluno, meio que a gente tenta ser para o nosso aluno aquilo que nós queríamos que os nossos educadores, os nossos professores tivessem sido para a nossa criança interna. Educar é um processo de cura do professor, porque a gente também vê no aluno aquele aluno que nós fomos. A arte é, senão, um sensibilizador, um humanizador. Se é que eu ainda posso utilizar essa última expressão de uma maneira positiva. Porque a arte na escola em si promove a autorreflexão, a sensibilidade, e esse processo de criatividade vai influenciar diretamente no processo do gestar e do gerir sentimentos, emoções e situações problemáticas. Quando iniciamos os trabalhos na minha escola com sarau poético, com pós-poesia, uma intervenção que tem por objetivo levar a poesia aos postes da cidade para que as pessoas que não têm tempo de ler possam ter acesso à literatura gratuita e que atravesse, que a costure, que a remende. Eu costumava dizer aos professores que quando os educadores se unem em prol da poesia popular, da cultura popular, a gente conseguia popularizar o ato de sermos mais sensíveis. E é isso que a gente precisa na educação e no mundo. O mundo ainda anda cheio de guerra, de frustração, de desilusão. As existências, elas andam complicadas. Então, se a existência já anda difícil demais, a gente tem como professor, né, a obrigação, antes de injetar na sociedade bons gramáticos, matemáticos, ou seja lá qual for a carreira que o aluno vai seguir, a gente tem por obrigação também injetar na sociedade bons seres humanos. E quando a gente fala de bons seres humanos, a gente fala de seres humanos que sejam felizes, felizes com a sua existência, felizes com as existências que o circulam, que sejam completos e que sejam éticos e que consigam lidar com essa pluralidade, essa diversidade. Por fim, eu acredito que ser professor no Brasil é um ato absurdo de coragem.
E eu digo que é um ato absurdo de coragem porque, apesar de todo sofrimento, de toda luta, de toda problemática, ser professor ainda é possuir o poder da transformação. E esse poder da transformação, ele vem para nós de uma maneira muito natural e de uma maneira muito intuitiva. Então, ser professor é um ato de coragem, porque o nosso papel é fornecer escuta, ao mesmo passo que a nossa profissão quase nunca é escutada. E é por isso que o adoecimento psicológico é muito latente nos professores. Eu não quero ser compreendido como um romantizador dos inúmeros fardos e desvios de funções cotidianas que acontecem dentro das escolas. Tanto o papel de ser às vezes pai ou mãe ou psicólogo, seja lá o quê. Mas eu quero ser compreendido como um professor que compreende que a nossa profissão lida cotidianamente com sonhos. Apesar de inúmeros alunos não compreenderem essa minha fala, a gente age muitas vezes como um amigo na caminhada dele. Existem inúmeros alunos que, assim como nós, veem no professor alguém que possa oportunizar e melhorar essa caminhada rumo ao sonho dele. A Juliana Linhares tem uma canção chamada Balanceiro, onde ela diz: eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. E talvez ser professor seja sobre isso. A gente não pode mudar o mundo, mas a gente balança. Porque cada existência que for tocada pela educação humanizadora, sensível, de qualidade e acessível, o mundo daquela pessoa é sim mudado. Então a gente não muda o mundo, mas muda todos os mundos particulares daqueles alunos que conseguimos, com afeto, tocar. Balanço só por balançar, balanço às vezes por querer, balanço só pra me amostrar, balanço pra sobreviver. Botei tudo na balança, amor, tô fechada pra balanço desde os tempos de criança. Só ponho a mão onde eu alcanço. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Mas eu balanço. Mas eu balanço.